O tema do vídeo de hoje é uma acusação antiga, repetida em tom de certeza. Católicos adoram santos e Nossa Senhora. Muita gente diz isso sem maldade, outras vezes com ironia, mas quase sempre com um detalhe decisivo. Confundem palavras, gestos e sinais exteriores com aquilo que a Igreja realmente ensina e pratica. E quando isso acontece, a conversa vira ruído, e a fé vira caricatura. Primeiro, vamos colocar o peso correto na palavra adoração. Adorar não é apenas gostar muito, nem falar com carinho, nem ter devoção. Na linguagem cristã clássica, adoração é reconhecer Deus como Deus, o absoluto, o Criador, aquele a quem se oferece a própria vida com total entrega. Em termos teológicos, esse culto devido somente a Deus é chamado de latria. E aqui está o ponto. A Igreja Católica sempre ensinou que latria não se dá a criatura alguma, nem a anjo, nem a santo, nem a Maria. Mas então, por que o católico ajoelha, acende vela, beija a imagem, faz promessa? Porque o ser humano não é uma cabeça solta flutuando no ar. Nós nos expressamos com corpo, símbolos e memória. Só que símbolo não é divindade. Ajoelhar pode ser adoração, mas também pode ser súplica, respeito, penitência. A vela pode ser um eu rezo e permaneço aqui em espírito. Um sinal de vigilância, não um poder mágico. Se alguém transforma isso em superstição, como se Deus fosse um mecanismo e o santo um botão, isso já não é piedade, é superstição. E a própria Igreja a condena justamente para proteger a fé. A distinção que organiza tudo é simples, mas precisa. Aos santos, a Igreja presta veneração, não adoração. A veneração, na tradição, é chamada de dúlia, honra, reconhecimento, gratidão pelo que Deus fez naquela vida. E no caso de Nossa Senhora, fala-se em hiperdulia, uma veneração maior, única, porque única é a missão dela na história da salvação. Note bem. Maior veneração não significa quase adoração, assim como o maior dos anjos não vira Deus. A fronteira é objetiva. Deus é adorado. Criaturas são honradas. Agora, por que honrar santos? Porque o cristianismo não é uma ideia abstrata. É uma vida transformada. Os santos são provas de que a graça não é poesia. Ela muda caráter, vence vícios, sustenta na dor, purifica intenções, dá coragem para amar quando amar custa. Quando a Igreja honra um santo, ela está dizendo: olhe o que Cristo pode fazer num ser humano que se entrega. Não é um atalho para contornar Jesus. É um holofote apontado para Jesus. Aqui entra um elemento histórico muitas vezes esquecido. Desde os primeiros séculos, os cristãos guardavam com reverência a memória dos mártires, celebravam a Eucaristia e lembravam aqueles que deram testemunho até o fim. Não por culto a heróis, como se o mártir fosse um semideus, mas porque o martírio anuncia uma verdade. Cristo é tão real, que vale mais do que a própria vida. A Igreja aprendeu cedo a diferença entre idolatria e memória sagrada. Idolatria é dar a uma criatura o lugar do Criador. Memória sagrada é reconhecer a obra do Criador na criatura e aprender a imitá-la. E quando o católico pede algo a um santo, a fórmula tradicional já diz: rogai por nós, ou seja, peça a Deus por mim. Isso está dentro da lógica da comunhão dos santos. A Igreja é um só corpo em Cristo, e a morte não rompe esse corpo. Se você pede oração a um amigo na terra, você não está adorando seu amigo. Está reconhecendo que Deus ama agir por meio de intercessões e vínculos. A diferença é que os santos, já unidos a Deus, intercedem com mais pureza de intenção, sem as distrações e ambivalências que nós ainda carregamos. Alguém pode objetar: mas a Escritura diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Sim, e o católico concorda. Cristo é o único mediador no sentido absoluto. Somente Ele redime, somente Ele reconcilia a humanidade com o Pai, porque somente Ele é Deus e homem. Mas a própria vida cristã é cheia de mediações participadas. Quando você evangeliza, quando aconselha, quando reza por alguém, você participa da mediação de Cristo. Você não concorre com ela. É como a luz do sol refletida no vidro. O brilho vem do sol, mas ilumina de verdade. Chegamos então a Nossa Senhora, que costuma ser o foco mais sensível. Por que tanta devoção?
Porque Deus entrou na história por meio do sim dela. Maria não é um atalho que substitui Cristo. Ela é o caminho humano pelo qual Cristo veio até nós. A Igreja a chama Mãe de Deus não para divinizá-la, mas para defender uma verdade sobre Jesus. Aquele que ela gerou é verdadeiramente Deus feito homem. Honrar Maria, portanto, protege a fé em Cristo. E o que a devoção mariana bem vivida faz? Ela educa o coração para Cristo. Se a devoção não leva à conversão, à oração, aos sacramentos e à vida moral, ela vira sentimentalismo. A autêntica devoção mariana tem uma regra interna. Tudo nela aponta para Jesus. Por isso, na tradição católica, Maria nunca é fim, é seta. E as imagens? Aqui vale uma nota filosófica e teológica. O cristianismo é a religião da encarnação. Deus assumiu um rosto, uma carne, uma história. Por isso, a Igreja distinguiu de modo clássico entre a matéria e aquilo que ela representa. E defendeu isso historicamente quando precisou explicar o uso legítimo das imagens sagradas. A honra prestada à imagem não para na madeira. Ela se refere à pessoa representada. E mesmo essa honra é veneração, não latria. O problema não é ter sinais visíveis, o problema é absolutizar o sinal, como se ele fosse Deus. No fim das contas, a pergunta honesta não é: católico fala com santos? Mas, o que ele entende que está fazendo? Se ele entende que santo é Deus, está errado. Se ele entende que Maria substitui Jesus, está errado. Se ele entende que objetos têm poder por si mesmos, está errado. Mas se ele entende, como a fé católica ensina, que só Deus é adorado, que os santos são amigos de Deus e testemunhas da graça, e que Maria é a mãe do Senhor e modelo de discípula, então a acusação cai por terra. Agora, seja justo. Você já ouviu essa crítica? Ela te abalou, te irritou ou te fez pensar? Escreva nos comentários o que você já escutou e como você responderia hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que confunde veneração com adoração. E assine para apoiar o nosso apostolado. Sua assinatura mantém este trabalho de pé e libera conteúdos exclusivos para assinantes.